Você sabe o que precisa fazer quando está enfrentando uma crise? Quando está enfrentando um dia mau? O que você faz quando as coisas não acontecem como você gostaria que acontecesse? Todos enfrentam crises. E como vencê-las? Como ter a atitude certa? Como neutralizar o mal espiritual que está por trás dessa crise? Eu vou lhe dizer uma coisa, tem crises que são naturais e tem crises que são provocadas no espiritual. E existe algo que mexe no espiritual e nós vamos falar sobre isso hoje. Eu quero pedir para você que está entrando agora e que quer resposta para isso, como vencer a crise, o que fazer no dia da crise, escreve aqui, resposta de Deus, porque no final eu estarei fazendo uma oração por você, uma oração por essa crise que você está enfrentando. E se você quiser pedir oração, pode pedir oração também, coloca aqui nos comentários que nós vamos falar sobre isso. Se você não sabe como lidar com isso, está tentando resolver uma situação, fica firme aqui nessa live, porque você vai ter resposta de Deus hoje, como neutralizar essa crise, como vencer ela totalmente. A Bíblia nos diz, no livro de 2 Reis, capítulo 5, verso 9 em diante, eu gostaria que você prestasse atenção nessa palavra, diz assim: Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne tornará a ti e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se dizendo: Eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: Meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes. Preste atenção. Conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Que atitude que nós tomamos quando parece que nada acontece? Não são poucos os que sucumbiram ao desânimo por não saber o que fazer. Eu vejo muitas pessoas, na verdade, desistindo quando não sabem o que fazer. Elas se rendem, elas param de orar, param de buscar, param de se entregar. E você sabe que isso, enfim, eu posso dizer que é o que o diabo quer. O diabo quer é que as pessoas cheguem nesse lugar, um lugar onde o desânimo é tão forte que eles venham dizer: sabe uma coisa, não quero mais isso, não quero mais essa luta, eu vou deixar isso para lá. Sabe, o diabo quer que você desista. O diabo quer é que você lute com suas forças, como se as nossas forças fossem mais fortes do que o poder de Deus. Nos fazemos a pergunta: quais são as coisas que nos sustentam no momento que estamos enfrentando uma crise? É o que nós nos perguntamos. O que vai me sustentar nisso? O que vai me ajudar nisso? Bem, deixa eu lhe dizer, a Bíblia diz em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Naamã tinha apenas uma palavra para se agarrar, mas essa palavra era suficiente para sustentá-lo até o processo rumo à purificação, à limpeza da sua lepra. Ele se agarrou à palavra de Deus que saiu da boca do profeta. Naamã estava totalmente decepcionado, estava se sentindo desorientado. E interessante, ele estava se sentindo desorientado, mas com uma orientação, uma direção de Deus na vida dele. Às vezes nós não nos agarramos à palavra profética como deveríamos. Não nos agarramos à palavra que foi declarada sobre nós.
porque achamos que ela não é a palavra, sabe, para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. Mas quando você tem uma palavra, Deus te sustenta. Quando você tem uma palavra, Deus te sustenta. Quando eu fui assinar com a televisão pela primeira vez, eu ficava me perguntando, meu Deus, o Senhor vai estar comigo nisso? O Senhor vai me ajudar a vencer isso? E o Senhor me lembrou de uma profecia que eu recebi quando eu era adolescente ainda. Eu estava recém firmando nos meus passos com Cristo, começando a minha caminhada com Jesus. E o Senhor me falou, certo dia, assistindo um programa cristão, que eu teria um programa na televisão. Eu não sabia de nada que iria acontecer na minha vida, não era casado ainda, não tinha filhos, eu não tinha ministério, não tinha nada disso. Mas Deus falou comigo, eu recebi essa palavra. E essa palavra me sustentou para entrar na televisão, para acreditar que Deus iria prover, para acreditar que eu iria conseguir cumprir os meus compromissos, porque as pessoas sempre, elas veem os resultados da gente. Elas não conseguem ver nossos choros, elas não conseguem ver o nosso esforço, elas não conseguem ver o nosso suor, sabe? Para que eu esteja na televisão, eu não tenho ajuda da igreja. Sabe, às vezes as pessoas pensam, não, eu não recebo o salário da igreja, eu sempre estou falando isso para que as pessoas saibam que precisam orar por mim e tudo é mantido pelo meu ministério. Os meus parceiros me ajudam apenas com uma parcela daquilo que é a televisão, do que eu pago todo mês para a televisão. E eu sabia, iria ser desafiador, mas Deus, eu tenho uma palavra de Deus. E sabe, quando vai vencer o mês, quando eu tenho que pagar, eu acredito no que Deus falou. Eu acredito na palavra que Deus me deu. A palavra que Deus me deu, eu me seguro nela. O Senhor me disse e o Senhor me sustenta. E vou ficar até quando o Senhor disser que eu devo ficar. Eu quero que você entenda uma coisa, e isso é uma palavra de Deus para você. Quando Naamã entrou em crise, ele se segurou na palavra, ele foi ao Jordão e mergulhou 7 vezes. Não foi uma vez que ele mergulhou, não foi 2, não foi 3, foi 7 vezes. E sabe por que ele obedeceu a 7 vezes? Porque ele estava seguro numa palavra. Quer vencer a crise? Você precisa se segurar na palavra. Se segure na palavra, não sabe o que fazer, está sem norte, está sem rumo, está sofrendo, se segure na palavra. Para quem Deus está falando isso? Eu sei que você entrou aqui para ouvir isso da parte de Deus, se segure na palavra. A palavra imprime a presença de Deus no seu coração. É por isso que você tem que meditar na palavra. A Bíblia diz que quem medita de dia e de noite vai prosperar no seu caminho. Está lá no Salmos 1. Você precisa se agarrar à palavra. Você precisa segurar a palavra. Você precisa se alimentar da palavra. Se você se alimentar da palavra, você vai ser cheio de Deus. Se você se alimentar da palavra, se você segurar a palavra de Deus, sabe, até um salmo que você segure, uma palavra profética. A Bíblia diz, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, e crede nos seus profetas e prosperareis. Em 2 Crônicas, capítulo 34, verso 18, a Bíblia nos fala do 18, 19, depois do 26 ao 27, eu quero ler o verso 26 e 27 para você, que diz assim: Todavia ao rei de Judá, que vos enviou para consultar ao Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, porquanto teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Entenda, o rei Josias, quando ouviu a palavra de Deus, o rei se converteu totalmente ao Senhor. Ele se converteu, se agarrou à palavra de Deus, e a Bíblia diz que ele se agarrou de tal forma na palavra, ele se agarrou que houve um arrependimento tão profundo que Deus viu e protegeu Josias durante todos os dias dele aqui nessa terra. Quando alguém se segura na palavra de Deus, ele vence qualquer crise. A palavra te livra de ser envergonhado. Você sabia disso? A palavra, se você se agarrar na palavra que Deus te deu, é por isso que
Nós temos que buscar a palavra profética, nós devemos buscar a palavra viva nas Escrituras, para que a palavra nos guarde e nos proteja. A Bíblia diz no Salmo 119, verso 6, então eu não ficaria envergonhado quando atendesse a todos os teus mandamentos. Você sabe que a palavra envergonhado em hebraico significa passar situações embaraçosas. Se você se agarrar na palavra de Deus, Deus vai ter guardado de situações embaraçosas. Deus vai ter guardado a vergonha. Deus vai ter guardado até da maldade que intentam contra a tua vida. É por isso que protegido, a palavra é como uma capa de proteção. A palavra te blinda, a palavra te protege. Jesus nos assegura que se nós obedecermos e nos consagrarmos e atendermos a sua palavra, nós evitaremos momentos em que poderemos ser envergonhados. É por isso que eu creio que a solução para essa crise que você está enfrentando nesse momento é você se agarrar à palavra de Deus. E sabe o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem anda na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Você vai ser bem-aventurado se agarrar à palavra de Deus. Não desista. Está difícil, se agarre a Deus, se agarre à palavra profética, você vai vencer isso. Você vai suportar, em nome de Jesus Cristo, se agarre à palavra profética, porque tudo vai mudar, em nome de Jesus. Permita-me orar por você, eu quero orar por você, eu quero apresentar você diante de Deus, no nome de Jesus também. Quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa palavra, nessa oração que eu vou fazer agora, e se você puder, compartilhar com 7 pessoas, que por 7 caminhos, toda maldade, toda inveja, toda contradição à sua vida, bata em retirada, vá embora, em nome de Jesus. Permita-me orar por você, deixa eu te abençoar, no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu oro agora por toda pessoa que está enfrentando uma crise na sua vida, e eu peço a Ti uma intervenção sobrenatural na vida dessa pessoa. Sim, ó Deus, que haja uma intervenção sobrenatural agora. Senhor, Josias se agarrou à Tua palavra e o Senhor viu isso e o abençoou. Senhor, que toda pessoa que está se agarrando na Tua palavra, que a maldade vai passar, que essa doença vai se render ao nome de Jesus. Toda pessoa que está se agarrando à palavra, que a oportunidade vai surgir, que a porta vai se abrir, que o milagre vai acontecer, que a solução vai chegar, que a boa notícia chegará. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo vitória sobre ela, vitória sobre a casa dela, vitória sobre a família dela, vitória sobre seus sonhos, seus projetos, seu propósito. Senhor, derrama da Tua graça agora sobre ela e na autoridade do nome de Jesus. Eu digo a todo tipo de ataque espiritual que pessoas estão enfrentando, vai embora em nome de Jesus e que a mão do Senhor esteja sobre ti, como Naamã, Senhor. Nós nos agarramos à Tua palavra e cremos que a cura vai ser total. A honra está vindo sobre a nossa vida por nos mantermos na Tua palavra. Cremos, ó Deus, que o Senhor é um Deus de resposta e respostas estão sendo liberadas agora, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo tua vida, abençoo tua casa e profetizo um tempo de milagres, um tempo de restituição na tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Toma posse dessa palavra, toma posse dessa bênção e nos ajude compartilhando. Tem muita gente que precisa disso, está na crise. Isso não falha nunca. Se agarrar à palavra de Deus e orar. Isso não vai falhar nunca, nunca, nunca vai falhar. Pega essa palavra, que Deus te abençoe e que Deus te guarde. 18 horas estaremos juntos em oração, aqui, se Deus quiser. Um forte abraço a todos e que Deus os abençoe. Até mais.